Muito bem, voltamos com o Roda Viva Pernambuco. José Paulo Cavalcante Filho hoje conosco aqui. Você acompanha o programa pelas redes sociais também. É só você acessar o Facebook da TV Nova, TV Cultura, o Facebook oficial do Aldo Vilela, o Instagram também. E caso você perca um trechinho do programa, você recupera depois pela internet. Vamos para o segundo bloco. Doutor Cristiano Pimentel, para sequenciar o nosso bate-papo. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos da bancada. É uma honra estar aqui, no centro do Roda Viva com o Dr. José Paulo Cavalcante. E o senhor esteve do Ministério da Justiça no início da nova república, um governo em que sempre havia o medo dos militares se arrependerem e quererem retomar o poder, Eu imagino que era muito difícil, a vida naquele governo com esse perigo, dos militares terem deixado há tão pouco tempo. E hoje, 33 anos depois da nova república, os militares voltam à ribalta política, Como que o senhor avalia essa volta dos militares ao cenário político do Brasil? Essas declarações do comandante do Exército com repercussão, segundo alguns, até em votações do Supremo, dentro da sua experiência de ter vivido o primeiro governo civil depois da ditadura? Cristiano, essa é uma boa questão. E aqui eu vou fazer uma confidência. Eu, quando era estudante, eu fui proibido de estudar pelo governo militar. Então, fui para Harvard. Sim. Depois deixaram, me formei aqui. Era um tempo ruim. Eu era presidente do diretório. Tinha uma coisa chamada CCC. Eu recebia por dia 20 ou 30 cartas, dizendo, vou lhe matar. Aí eu tinha um tio, João Suassuna, que me emprestou um apartamento na Rua dos Navegantes. Quando eu chegava em casa, tinha muita gente, eu ia para o apartamento dele. Aí, não podia subir do elevador, que eu ia encontrar com alguém que saberia que eu estaria. São 5 andares, eu subia a pé. Não podia abrir a janela para entrar um ventinho, porque as pessoas viriam que estava habitado. Não podia acender a luz. Quando ia no banheiro, não podia dar descarga, que o vizinho não sabia. Depois aprendi a dormir, porque não tinha nada. Aprendi a fazer um travesseiro, os 2 sapatos um no outro, eu tinha um bom travesseiro. Então, é um tempo ruim. No dia 7 de setembro de 1985, quis o destino que eu fosse ministro da Justiça. E a ordem dos ministérios, dos ministros no palanque de 7 de setembro, é por ordem de criação. O primeiro ministério criado foi da Justiça, fica à direita do presidente. O segundo foi da Marinha, fica à esquerda. O terceiro foi Relações Exteriores, fica à direita da Justiça. Então eu estava lá e vi as tropas marchando. Para mim, até aquele momento, a bandeira e o hino eram símbolos da opressão. Mas aí você começa a se emocionar com aquela coisa toda, o país ali, aí vieram os ex-combatentes, aleijados, deficientes, uma emoção enorme. Nessa noite eu chorei mais do que chorei na minha vida inteira. E depois entendi, refletindo o que foi que houve, foi uma catarse. Eu me livrei do passado naquela noite e compreendi que você só constrói um país para frente. Então, eu me considero liberto desse passado. Muitos amigos meus estão presos nele, não compreendo, é muito duro, compreendo, combater a liberdade, vão morrer, eu escapei. Os meus 2 maiores amigos que me adotaram como filho, cheguei lá com 35 anos, eu fui o ministro da Justiça mais moço da história do Brasil. Os dois senhores que me adotaram, um foi o secretário-geral da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, que às quartas-feiras, quando eu não chegava lá meio-dia, ele telefonava, estou morrendo de fome, que almoçava todas as quartas. E o outro foi o general Ivan de Souza Mendes, um homem de bem, ministro do SNI. Como é que eu posso ser adotado por um marechal que é do SNI?
eu me considero liberto. Então, estou vendo, não percebi em nenhum momento naqueles idos de 85, 86, nenhum militar com nostalgia de poder querendo voltar. Rinaldo já era um repórter extraordinário. Eu imagino que você tenha uma impressão parecida. Não tinha nenhum militar querendo voltar ao poder em 85. E hoje eu não vejo isso. As indicações militares, quem conhece, todos são muito elogiados. Alguns não têm o traquejo político. Eu estava vendo, por exemplo, o momento da Globo News, onde o general Mourão, que eu não conheço, deu aquela declaração que os militares podiam. Se você voltar para o contexto, você vai entender que ele não tem malícia. Porque um vereador de Orobó não teria caído. A pergunta foi, os militares voltam ao poder? De jeito nenhum, não há projeto. Mas simule a situação em que o país se desgoverne, crise econômica, invasão por toda parte, insurreição, início de guerra civil. Nem nesses casos os militares. Se ele tivesse experiência, ele teria dito, desculpe, nem nesse caso, não cabe. Ele disse, não, nesse caso ele tem para garantir a ordem. No outro dia foi manchete da Globo, o general Mourão admite a volta dos militares. Então eu não achei, ao ver o programa na época, que ele tivesse com vontade, honestamente não achei. Então estou com muita esperança. É claro que eu preferia qualquer, de todos os possíveis candidatos à presidência, todos os outros eram melhores do que o senhor acha, então, que o país tem uma maturidade institucional para ter militares em postos civis chaves, inclusive na presidência e na vice? Na hora que ocuparem esses cargos, não são mais militares. Perfeito. Talvez a segurança institucional, talvez o ministro da Defesa, mas os outros, o sujeito que foi astronauta, ministro de Ciência e Tecnologia, ele está lá para ser militar. Eles não têm nem como exercer. E as pessoas precisam entender, Cristiano, que a maior contribuição dada à democracia brasileira foi dada por Castelo Branco, na leizinha dos 4 anos. Na Comissão da Verdade, nós fizemos o mapeamento do que houve do golpe de 64. Havia 6 correntes militares brigando, 6 correntes, com 6 cabeças diferentes. O presidente foi Castelo, que foi o único que foi capaz de aglutinar as 6. Como é que se dava isso? O gente chegava em general de 4 estrelas, passava 20, 25 anos, consolidava uma tendência nas Forças Armadas e essa tendência ia aglutinando forças. Castelo percebeu isso e disse, você só passa 4 aninhos num cargo. Quando você chega no cargo mais alto, que é general de 4 estrelas, você só pode passar 4 anos. Só que a grande desvantagem de você voltar a morar na cidade que você quer, o Exército paga a sua passagem, lhe dá um bônus e seus filhos têm direito de ser matriculados nas universidades federais. Então o que acontece no Brasil, Cristiano, é que os militares de 4 estrelas, quando chegam no 3º ano, arranjam um carro de subcarimbador interino na cidade natal dele, ele vem com passagens pagas pelas Forças Armadas, ganha os bônus, os filhos, tanto que quem fala hoje é o Clube Militar. O Clube Militar são aposentados, não tem comando de tropa. Deixa eu passar para o doutor. Eu honestamente não acho que haja esse perigo de volta. Doutor Manuel Bonfim, depois a gente vai para o doutor... Boa noite, Aldo. Boa noite. Boa noite. O jurisconsulto Zé Paulo Cavalcante Filho, é uma honra estar aqui no Roda Viva Pernambuco. Eu também vou aproveitar o gancho, o viés da experiência do senhor no segmento jurídico. E eu faço 3 indagações. O Poder Judiciário hoje ele ainda não se democratizou internamente. Nós tivemos aprovada essa semana pela Alep uma lei que prevê que o Procurador-Geral do Estado será escolhido dentre os integrantes da carreira. O Ministério Público já elege a sua lista tríplice com a participação de todos os promotores e procuradores para que o governador escolha o Procurador-Geral e o presidente escolha o Procurador-Geral da República. Mas o Judiciário ainda não avançou. Nós temos uma PEC tramitando no Congresso Nacional que prevê as eleições diretas para os dirigentes de tribunais. Queria saber a opinião do senhor em relação a isso, essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta é em relação à forma de acesso aos tribunais superiores, também pegando gancho no exemplo do professor e meu querido amigo e vereador do Recife, André Regis, que lembrou que o senhor foi um dos fortes nomes cotados para compor o Supremo Tribunal Federal, e isso teria sido um grande orgulho para o nosso Estado. Então, se o senhor, nós temos também uma PEC visando aperfeiçoar a forma de acesso aos tribunais superiores. Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, que eu acho a mais polêmica, mas que eu não vou me furtar de fazer, é, na opinião do senhor, como deve ser a política remuneratória da magistratura brasileira no momento em que nós temos uma recomposição do subsídio em trâmite no Congresso Nacional para ser sancionada e, de forma, na minha ótica, distorcida, a opinião pública acaba recebendo uma informação equivocada. É um projeto de lei de iniciativa do Supremo que está dormitando no Congresso desde 2015. Portanto, a magistratura brasileira, o Ministério Público brasileiro não tem recomposição desde 2015. Na verdade, a última foi em 2014. Nós estamos entrando em 2019 sem essa recomposição. Lembrando que o exercício da atividade judicante, o juiz, ele, por exemplo, não pode ser filiado a partido político, ele não pode ser candidato. Uma delegada aqui no nosso estado fez um brilhante trabalho na Polícia Civil e foi a deputada mais votada. Mas o juiz, se fizer esse brilhante trabalho, como o Moro fez na Operação Lava Jato, teve que pedir exoneração, ou irá pedir exoneração para assumir o Ministério da Justiça. Então, de que forma a gente deveria tratar, já que no Brasil o juiz não é eleito, diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, o Brasil aqui adotou o sistema da meritocracia de provas e títulos, um concurso de provas e títulos, e a partir daí a magistratura tem inúmeras vedações, assim como o Ministério Público, e os ônus, as outras carreiras jurídicas não abraçam. Então eu queria que a gente debatesse isso de forma muito transparente com o público do Roda Viva Pernambuco. Eu vou tentar juntar as perguntas todas numa só e começar por uma confidência, um relato curioso. Quando nós chegamos lá, a primeira reunião que eu tive com o ministro Lira, eu disse: Lira, não há nada mais indecente no Brasil do que o sistema de indicação de membros de tribunais por critérios políticos. Então, nós temos que mudar isso, nós temos que construir um sistema de meritocracia que o sujeito possa ir a tribunais superiores sem recorrer a apoio político. E aí o ministro pôs em votação e ganhou, só não foi por unanimidade porque eu votei contra ele. Mas se fosse hoje eu votaria contra mim. E ele me disse uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, e a conversa dele vai balizar um pedaço das minhas respostas a você, que é o seguinte: Zé Paulo, os tribunais do Brasil hoje são todos de direita, conservadores, postos durante 20 anos pelos militares que estão no poder. Eu vou criar meritocracia agora, com tribunais que são todos comprometidos com tribunais conservadores? De jeito nenhum. Primeiro eu vou nomear os tribunais comprometidos com a democracia, e quando os tribunais estiverem equilibrados, nós pensamos em meritocracia. Se fosse hoje, eu teria votado com ele contra a minha proposta. Essa é a primeira observação. A segunda é que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Ministério foi pedir um estudo sobre como é que andam os Supremos, tribunais superiores e Supremos no mundo todo. A conclusão é que não tem dois sistemas iguais no mundo. Primeiro, duas conclusões iguais. Primeiro, não tem dois sistemas iguais. Segundo, não tem nenhum país que esteja inteiramente satisfeito com isso. E você tem que examinar o país que é consensualmente considerado o melhor sistema judiciário do planeta é o Canadá. Por uma razão simples: os juízes são vitalícios, ocupam o cargo e 98,4% das decisões não tem recurso em relação a ela. São terminativas, inclusive de prisão. 98,4% de decisões não tem recurso. 0,8% vão para os tribunais estaduais e 0,8% vão para a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional. Aí você vai querer, vou copiar o sistema canadense.
Você sabe quem escolhe os juízes no Canadá? O Congresso Nacional, o Congresso do Canadá. Por exemplo, Então não vamos copiar não, pelo amor de Deus. você vai escolher um juiz de Orobó, de Petrolina, de Serra Talhada, de Caruaru. Parece que o modelo vai francês, ser, e vai ser escolhido pela Câmara dos Deputados de Brasília, não vai dar certo. Parece que o sistema francês. No sistema americano, esse não é de eleição, tem algumas, não é bem assim. Alguns lugares têm eleição. Por exemplo, o primeiro estado que inventou de fazer eleição foi Nova York. Foi o primeiro que correu disso. Por quê, Aldo? Porque no bairro do Queens, por exemplo, onde era o paraíso das máfias, todos os juízes eleitos eram indicados pela máfia. Ah, vamos eleger juízes. Os Estados Unidos fez isso, a máfia. Faça no Morro do Rio, faça em Nova Iguaçu, faça uma eleição para ver quem ganha a eleição. Vai ser, as milícias vão indicar, as pessoas vão ser eleitas. Só para esclarecer, essa forma de acesso ao primeiro grau, eu concordo que a nossa é preciso tá ter cuidado. Agora, lá é porque são 51 sistemas diferentes, mas na maioria deles, eles são indicados há indicações e 5 anos depois eles são submetidos a uma avaliação popular. Não der certo, tchau. Agora, lembre-se que os Estados Unidos não tem concurso para juiz, que é uma coisa, não há nenhum sistema mais democrático de acesso à judicatura do que concurso. Os Estados Unidos não tem. Mas a praticidade americana é uma coisa que a gente tem que copiar. Eu, por exemplo, grandes números, que eu acabei de fazer um trabalho agora que estou publicando, tem um número exato, grandes números. Na França tem 80. A Suprema Corte Constitucional francesa julga 80 casos por ano. A Inglaterra julga 90. Os Estados Unidos julgam 80. 80. Os Estados Unidos é tão curioso, Ângelo, que você não faz uma petição, Cristiano, pedindo para recorrer, não. Você em 5 linhas tem que dizer qual é seu caso. O meu caso é que eu acho que eu tenho direito a uma banana na hora do almoço. A Suprema Corte escolhe os 80 casos que vai estudar, então informa os postulantes, aí eles fazem os arrazoados, eles convocam as pessoas para fazer audiências públicas e julgam 80 casos por ano. O Brasil, por ano, está entrando 89.800. O ministro Fachin, querido amigo, todo ano me manda um relatório dos casos que julgou. O ano passado, o ministro Fachin julgou em decisões monocráticas 8.820 casos. A Suprema Corte Americana, com 9 juízes, decidiu 80 casos. 80 não é 1.000, não. 80 casos. O ministro Fachin, somente ele, julgou 8.820, fora os casos em plenário. Esse tema não pode continuar do jeito que está. Agora, por outro lado, a Suprema Corte brasileira tem sido exemplar no Brasil. Não há episódio de corrupção. A média dos juízes, os juízes são muito bem preparados. É preciso ter cuidado na hora de criticar esse sistema, porque está fulando. Aperfeiçoar. Tenho medo desse tipo de palavra. Você vai fazer o quê? Aperfeiçoar é outra palavra para mudar. Você vai mudar um sistema que está dando... O que em algum momento a gente vai ter que conversar, Emanuel, é o seguinte. Vamos dar um passo para trás. Isso começou em 1891, quando Rui Barbosa foi fazer a Constituição. Ele ficou muito impressionado, Emanuel, com o início caótico, o fim caótico da monarquia e o início caótico da República. E achou que o país precisaria ter um poder moderador que era exercido com muita recato, prudência, austeridade e bom senso pelo imperador Pedro II, que está a exigir ainda uma boa biografia. Poderemos ter um novo uma livro boa aí, biografia. E aí ele dizia, o Brasil precisa ter um poder moderador para modular a República, o início da República. Então ele converteu o
Supremo num poder moderador e, ao lado das funções constitucionais, deu a de revisor do julgamento do Poder Judiciário. Isso não é possível. Em algum momento a gente vai ter que parar e fazer com que o Supremo seja só uma corte constitucional e para julgar menos casos, para poder julgar bem. Para ter um efeito concreto, o mandato, por exemplo, para ministro do Supremo. Né? Rapaz, olha, Vamos fazer o seguinte, doutor Zé Paulo, o senhor responde na volta, tá certo? Pronto. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Roda Viva Pernambuco. José Paulo Cavalcante Filho hoje é o nosso convidado, já já a gente volta. Ângelo, tu também quer perguntar. Daqui a pouquinho a gente volta.